Como falar então de autoestima? Bom, eu gosto de pensar a autoestima como uma produção, não como uma relação binária do tipo tem ou não tem, alta ou baixa. Então eu penso a autoestima em duas dimensões. Uma dimensão individual, que geralmente é a partir daí a definição do senso comum de autoestima, que é basicamente como a pessoa se vê, como ela compreende o próprio corpo, o que ela valoriza e legitima em si mesma, o que ela desvaloriza e quais são os preconceitos dela com relação a ela mesma e como ela prioriza também o fator estético em associação em relação aos aspectos psicológicos. Afinal, a autoestima não é formada só pelo fator estético, embora esse fator tenha muita força. Por outro lado, eu gosto de pensar também na dimensão coletiva da autoestima, que é justamente o que traz essa perspectiva aí de produção. Então seriam basicamente as idealizações, os padrões, tudo isso muito reforçado pela mídia, pelos influencers digitais e que de algum modo acabam produzindo algumas crenças individualizadas, né? Como, por exemplo, o meu corpo nunca é o suficiente, o corpo do outro é sempre melhor. Então, sem dúvidas, o que a gente mais quer num processo psicoterapêutico com esse paciente que apresenta alguns pontos de autoestima desequilibrados é repensar, refiltrar, analisar tudo isso. Ou seja, explorar o seu pensamento crítico, explorar e produzir pensamento crítico sobre si mesmo, sobre o mundo e todas as relações que se passam. Porque aí sim, de uma forma mais autônoma, ou seja, a partir dessa análise que ele faça, ele pode criar para ele mesmo um projeto de cuidado mais consistente e que faça sentido. E aí essa pessoa vai quebrando seus próprios automatismos e exercitando autonomia. E nesse movimento ela está conquistando também segurança sobre si mesma. E aí sim, um novo equilíbrio para essa autoestima com os pés no chão. Nem supervalorizada, nem subjugada. Uma pergunta muito boa que chegou para mim depois, através de uma mensagem privada, foi: qual a relação entre ser vaidosa e ser feminina? E eu acho que essa pergunta merece um destaque, porque afinal existe aí uma crença, existe aí um saber popular, um saber idealizado, um estigma sobre a mulher que liga a questão da vaidade a um modo específico de ser vaidosa ou de ser mulher. E eu quero destacar que essa é uma relação de construção e não uma verdade absoluta. Ou seja, biologicamente não existe essa relação entre ser vaidosa e ser feminina, né? Mas social, historicamente, existe. E aí isso traz um discurso forte que também produz alguns efeitos colaterais, por exemplo, uma série de inseguranças, né, nas mulheres, porque a mulher tem que responder esse lugar. Existe uma pressão social colocada sobre a mulher, uma certa até objetificação, de que a mulher precisa corresponder a um determinado modelo de corpo ou modelo de beleza. Isso traz uma série de inseguranças, problemas de autoestima, dependência à aprovação do outro e traz aí um sentido de felicidade muito atrelado às vezes a ter um companheiro, a ser bonita para o outro. E isso também é delicado, a gente vê aí a produção disso diariamente pela vida e isso tudo compõe um estigma muito conservador. Imaginem uma mulher vaidosa. Vamos tirar uns segundinhos aí pra gente imaginar uma mulher vaidosa. Então, provavelmente a maioria de vocês imaginou uma mulher, por exemplo, numa roupa bem bonita, salto alto, cabelo feito, maquiagem, unhas feitas. Mas mesmo em termos de beleza, a gente também pode problematizar um pouco além. Porque afinal é totalmente possível e inclusive a gente precisa incentivar isso, ser bonita e sentir-se bela fora desses padrões que foram imaginados. Existem outros estilos, outras formas de cuidado, outras formas de beleza que a gente também precisa valorizar. Então, ser mulher é ser como quiser, é ter justamente essa liberdade, por exemplo, de sentir-se bem como quiser, seja fazendo 0 intervenções ou 1000 intervenções. E por fim, vamos a mais uma pergunta, essa também bem interessante, sobre compulsão alimentar. Bom, primeiro é legal destacar, eu já até fiz um vídeo aqui sobre compulsões uma vez, de que existem várias formas de compulsão e a gente precisa analisar, claro, as relações entre elas. Mas basicamente as compulsões são comportamentos repetidos, exageradamente, em nome de alguns pensamentos obsessivos, imperativos e negativos que de certa forma induzem essa pessoa a determinado ato para evitar esses pensamentos ou para corrigir esses pensamentos ou para compensar os sentimentos dos bastidores. E é muito comum nessa situação haver uma associação com outros problemas, outras questões de saúde mental, por exemplo, com ansiedade, com depressão. E a compulsão alimentar, sem dúvidas, é uma das mais comuns, até porque a comida é uma fonte imediata e instintiva de prazer.
né? Mas isso acontece sem um controle, de uma forma quase automática e ao mesmo tempo todo esse processo produz culpa. Então, sem dúvidas, requer um trabalho longo aí de psicoterapia, que não é um trabalho tão breve, não é um trabalho tão simples. Afinal, tem muitas coisas aí associadas, existe questão de autoestima, existem as experiências vividas pela pessoa que foram marcadas por esses registros, toda uma vida ao redor desse quadro. Então, respondendo um pouco essa pergunta, né, de como lidar com a compulsão alimentar, de certa forma, o que a gente acaba fazendo em psicoterapia é, além de acolher todos esses processos, também participar de um processo de criação de um novo estilo, uma nova forma de lidar com essa compulsão, que seja menos focada na culpa e mais focada no recomeço, um recomeço constante, em que vão acontecer recaídas e é preciso a pessoa conseguir focar em recomeçar, em tentar de novo, em voltar ao projeto do cuidado. Para isso também a gente vai precisar criar ali junto com o paciente toda uma rotina de reeducação alimentar, como eu falei, e também, por exemplo, de exercício, mas que seja consistente e que faça sentido para aquela pessoa. E não que seja só pela obviedade de que todos temos que nos alimentar bem e fazer exercícios físicos e ponto final. E em meio a isso, psicologicamente falando, a gente também vai trabalhando aí essa percepção do paciente para que ele consiga perceber os seus primeiros gatilhos. Então, além de todo esse trabalho que eu falei agora há pouco, ainda existe essa autopercepção que precisa estar bem aflorada. E sim, em muitos casos é necessário tomar um medicamento, acaba sendo importante para esse processo, para ajudar o paciente nesse movimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas eu acho que vale a pena. Acho que é um tema bem interessante e muito pouco discutido a nível psicológico. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, como sempre, podem enviar nos comentários em qualquer uma das minhas redes sociais. Tá ok? Beijinhos, tchau, tchau!